público que contribuíram sobremaneira para a realização deste trabalho. Um inquérito que iniciou a partir de um trabalho da Polícia Civil desde o momento do local dos fatos, onde foi feito o levantamento e pela perícia e pelos investigadores. Tínhamos uma linha de investigação a princípio a ser seguida, mas em nenhum momento descartamos qualquer delas que sejam, mas a busca sempre foi aqui da verdade real e logramos, juntamente com a Polícia Militar, foi feita a prisão dos autores na cidade de Brasília de Minas, com arma de fogo, que não era a arma de fogo, inclusive, utilizada na prática do homicídio, restou bem esclarecido aqui no inquérito policial. Mas eu confesso a vocês que no momento que todo o esforço probatório foi sendo revolvido, à medida que os investigadores foram trabalhando, eu mesmo me surpreendi com o que foi apurado, mesmo porque nós aqui, como eu disse, estamos preocupados com a busca da verdade real e não incriminar aquele outro, aquela determinada pessoa que nós não temos nenhum tipo de conhecimento pessoal. Então eu me surpreendi com o resultado das investigações e com o que foi sendo descoberto. Então, hoje eu sei o que aconteceu na data de 30 de maio, lá no bairro Marajoara. Na verdade, foi a finalização de algo que já de um processo tortuoso que já vinha acontecendo há mais tempo. Então a vítima, a Valqueli, ela já vinha passando por diversos tipos de constrangimento psicológico, moral, sendo pressionada, ameaçada. Tivemos vários momentos que isso, com um trabalho bem feito dos investigadores, eles conseguiram gravações dessas discussões, desses entreveros, dessas brigas, dessas ameaças. Estão todas degravadas dentro do inquérito policial. Então ela já vinha sendo ameaçada, constrangida e forçada muitas vezes a tomar atitudes para aparentar um relacionamento aparentemente normal, mas que a prova obtida dentro do inquérito mostrou que ela estava o tempo todo sendo coagida para esse fim. Inclusive, em determinados lugares que ela frequentava, motel e tudo, se aparentava que ser um relacionamento normal, mas na verdade ela estava sendo constrangida a fazer tudo isso. Como uma pessoa que tem relacionamento normal faz prova do relacionamento normal, nós descobrimos que ele fazia prova de um relacionamento normal. Como é que uma pessoa que convive, tem um relacionamento, que tem preocupação em fazer prova de um relacionamento normal? Então, então é um inquérito pesado, no sentido de que está bem delineado tudo que essa vítima, tudo que essa moça sofreu antes de culminar com o assassinato dela, com o homicídio na data de 30 de maio. Em relação aos investigados, ficou bem claro a individualização das condutas de cada um. Sabemos que o Washington, pelo conhecimento, por ser da cidade, por conhecer a geografia da cidade, foi o responsável pela condução do veículo. Sabemos também quem desferiu os tiros, os disparos de arma de fogo que atingiu a vítima, pelas provas bem colhidas aqui no inquérito, o Ednei. Sabemos também a razão pela qual eles fizeram isso. Paga e a promessa de recompensa em razão contratados pelo Inácio por conta desse ciúme, desse sentimento de posse e por não aceitar o sentimento de rejeição quando a Valqueli intentava terminar o relacionamento com ele. Então sabemos a motivação, o dinheiro que foi pago foi utilizado
de um seguro de veículo, que está bem comprovado nos autos, e o valor, inclusive. As demais provas demonstraram também que a investigada Nayane, que a princípio foi, inclusive, chegou a ser presa, por conta de que o veículo utilizado para a prática do crime era da propriedade dela. Então, essa foi a razão. A gente queria aferir essa participação dela. Foi comprovado que ela não tinha disposição sobre esse veículo. Então, razão pela... E nem sobre nenhuma participação nessa conduta, nessa trama criminosa, razão pela qual a própria polícia pediu a revogação da prisão dela, e o que foi acompanhado também pelos promotores de justiça. Esclarecendo também que as provas periciais foram várias, dá mais de 15 laudos periciais, desde transcrição de captação de áudio ambiental, quanto transcrição de aparelhos celulares, quanto laudo de eficiência das armas de fogo, auto de corpo de delito, diversas provas periciais, e também uma prova testemunhal muito bem concatenada, além do próprio serviço de investigação dos investigadores que foram a campo e conseguiram delinear de uma forma bem segura como tudo ocorreu, como tudo transcorreu, e inclusive também a nossa prova pericial, né, que demonstra como, assim, corrobora com tudo que foi levantado pelos investigadores. Parte dessas provas foram produzidas aqui, no inquérito policial, com conhecimento dos promotores de justiça. Parte, inclusive, das provas foram produzidas até dentro da própria promotoria. Então, tudo feito de uma forma muito transparente, né? E em 3 momentos eles foram, entre aspas, né, de uma forma não técnica, eu estou dizendo, mas em 3 momentos eles foram presos. Eles foram presos, a princípio, por uma prisão temporária, que é uma cautelar, é uma forma de prisão cautelar. Depois dessa prisão temporária, nós conseguimos mostrar que as investigações estavam andando de uma forma rápida e bem concatenada. Pedimos a prorrogação dessa prisão temporária para a finalização das investigações, que foi mais uma vez submetida ao Ministério Público e ao juízo desta comarca, que concordaram. E por uma última vez, por conta de alguns atrasos, porque uma investigação dessa monta conta com vários atores, né? Então, atraso de algumas operadoras, enfim, algumas questões nesse sentido, perícias. Pedimos por uma última vez a decretação da prisão preventiva e mais uma prorrogação, mas de uma forma fundamentada, explicando os motivos da complexidade das investigações e o número de provas que estavam sendo feitas, razão pela qual o Ministério Público mais uma vez concordou e o juiz decretou a prisão preventiva dentro dos autos. Então, de uma forma cronológica, nós fomos demonstrando e cada vez firmando, né, solidificando aí a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria que nós temos contra cada um dentro deste inquérito. Então, nós finalizamos isso aqui demonstrando que eu concluo que foi um trabalho em equipe, né, de todos esses atores envolvidos, e só com realmente o desprendimento de todos foi possível fazer uma investigação dessa complexidade, né? Inclusive e conseguir vislumbrar todas as provas que nós conseguimos elucidar aqui no interior deste caderno investigatório. Tem que ressaltar também que existem claramente a prova nos autos, que o Inácio ele agiu com extrema crueldade.
porque logo após uma ferrenha discussão que ele teve com a família da vítima, que culminou com um tapa na cara que ele tomou e algumas críticas que ele entendeu como humilhação, ele realmente decidiu que ele ia ceifar a vida da Valquéria. Então não tem o menor sentido ele justificar as viagens e outras ocorrências por conta de trabalho, por conta de nada. Mesmo porque foi conseguido demonstrar pelos investigadores que desse momento em diante que ele decidiu que ia matá-la e até parou de trabalhar. Ele a perseguiu até o sul da Bahia, numa praia. Foi quando ele teve um acidente. Desse acidente gerou um seguro do veículo, como eu disse, e esse dinheiro ele já estava ali com um destino. Ele já tinha na cabeça dele o que ele ia fazer com esse dinheiro, que seria pagar, se sustentar e usar esse dinheiro para pagar os executores do crime. E o mais, que eu entendo que foi o mais perverso de tudo, foi que, a princípio, ele não queria nem matar, ele queria matar a Valquéria, mas ele também tinha intenção até de matar o pai dela, para fazer a mãe sofrer, porque ele entendia que a mãe era aquela que provocou toda essa humilhação, foi aquela responsável por ele se sentir dessa forma. E o que mais chocou, e não só a nós, todos a nós que estávamos investigando, porque isso foi ocorrendo a partir da investigação, nós não imaginávamos isso, foi que a arma utilizada para ceifar a vida da vítima foi a própria arma do pai dela, que foi furtada por ele dentro da residência. Então, ele tinha acesso à residência da vítima, inclusive ele tinha a chave da residência da vítima. Então o pai, em acessos de raiva, ele já chegou a bater a cabeça contra uma janela lá e rachou a janela. E ele tinha acesso a essa residência. Então, o pai sabia que ele era o provável autor do furto, né? Mas tentando resolver isso por si mesmo e não conseguiu, ele tentou reaver a arma dele, mas de forma inócua. Acabou não conseguindo reaver, mesmo sabendo que ele era o principal, que ele tinha absoluta certeza que ele que tinha furtado a arma dentro do interior da residência dele. Essa arma é um revólver 38, que o projétil tem uma característica específica, semi-jaquetada, e que foi a mesma arma, que foi o mesmo projétil extraído do corpo da vítima, e foi a mesmo projétil extraído do local de crime. Então, os peritos constataram a compatibilidade da arma que foi furtada do interior da residência do pai da vítima com a arma que foi utilizada para matar a vítima. Então, isso aí demonstra esse sentimento, essa crueldade por parte dele de bolar, né, de friamente projetar uma trama criminosa dessa envergadura. E também há de se destacar aí que ele já a Valquéria, ela já vinha sendo seguida. Só ela ter sido morta foi algo circunstancial, no seguinte sentido: a família já vinha sendo seguida de forma sistemática por eles. Então, os investigadores conseguiram traçar todos os passos do que ocorreu na data do fato. Próximo à data do fato, nós temos laudos periciais aqui que demonstram o descontrole dele, porque ele, no carro da namorada da vítima, ele fez um dano através de grave ameaça, porque ele danificou o carro, arranhou o carro todo e desferiu um tiro contra o veículo, o que foi constatado também através de laudo pericial. Ia na faculdade Docton, onde ela
vinha fazendo o curso para ameaçá-la, tanto a acabar com o processo da ação penal de lei do crime de violência doméstica que estava em curso, quanto para coagi-la a não terminar o relacionamento. E como ele começou a perceber que essas ameaças que funcionaram por muito tempo, passou a não funcionar também, ele começou inclusive a se utilizar de amigos para tentar constrangê-la. E vendo e depois desse episódio que eu acabei de narrar, da discussão ferrenha que teve com a família dela, aí realmente ele decidiu que ia matá-la, e aí começou a concatenar todo esse crime. Sabemos que no dia lá ela foi seguida, sistematicamente, ela foi levada a uma tocaia, uma emboscada, porque eles aguardavam ela em determinado ponto na praça, esperaram ela sair da moto onde ela estava frágil ali, daquele momento ali desguarnecida, saindo do veículo, e aí chegaram. Não há nenhum elemento que leva para o crime de latrocínio, porque nada foi levado. As testemunhas falam que nada nem foi tentado por parte de ser levado, nada, nenhum bem material. Em alta velocidade os executores chegaram, desferiram os tiros contra a vítima, em alta velocidade eles continuaram. Eles nem pararam, porque eles sabiam realmente que eles queriam matar. A única coisa que aconteceu é que ela gritava pela mãe. Quando ela desferiu os tiros, quando ela recebeu foi alvejada pela arma de fogo, ela gritava muito pela mãe, porque ela sabia que ele não era, como ela tinha repetido várias vezes, e nós temos áudio aqui, que ele não teria a coragem de fazer, mas teria a coragem de mandar fazer, como aconteceu. E sabemos também que o pai dela tem um sentimento aqui de pesar muito grande, porque ele, sabendo da real perigo que a filha corria, vinha acompanhando ela todos os dias que ela saía da DOPTA até em casa. Ele fazia uma espécie de escolta dela. Na data dos fatos, por conta de uma visita de uns parentes, ele não fez essa escolta. E aí, no dia que realmente falhou a escolta, foi o dia que ela foi morta. Como eu disse, é um inquérito assim, que realmente traz assim, uma carga muito pesada, porque a gente acompanha principalmente o sofrimento que essa moça teve, que culminou com a morte dela. E nós esperamos, dessa forma, ter dado uma resposta à altura da gravidade do crime cometido. Por isso esse inquérito aqui tem 1000 páginas, ou mais de 1000 páginas, e de mais de 15 laudos periciais, e relatórios aí contando com 20, 30 páginas, relatórios de investigação contando com 30 páginas cada um, vários pedidos de medidas cautelares. Então a gente se empenhou ao máximo para que a resposta fosse à altura da gravidade do delito cometido. Doutor, gostaria de saber do senhor